Eu convido os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro da Primícia, livro do Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 4. Essa mensagem tem como título, Quando Deus diz não. Repita após mim, para que você possa entender o significado do não de Deus na sua vida, muitas das vezes. Quando Deus diz não. Portanto, assim nos diz a palavra do Senhor. E vendo, pois, seus irmãos, que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Quando nós falamos do Gênesis capítulo de número 37, falamos da história de um homem conhecido como Jacó, muito conhecido, não é verdade? Falamos de Jacó e falamos também dos seus 11 filhos, segundo a Sagrada, Jacó com a sua esposa, coabitando então, como uma família assim como um lar, ele teve 11 filhos, segundo a Sagrada, dos 11 filhos, teve Rubi, Judá e muitos outros, Benjamim. Mas existia um que ele tinha um carinho especial. Segundo a Sagrada, esse se chamava José. A Bíblia fala que os irmãos de José, então, percebendo que Jacó transparecia gostar mais de José do que deles mesmos, criaram dentro do seu ego, dentro do teu ser, um ciúme acerca do teu irmão José. A Sagrada nos conta que certa feita Jacó faz uma túnica muito bonita, algo atípico naquela época, e entrega o teu filho José. Quando ele entrega José, José todo feliz da vida, veste aquela túnica, chega para os seus irmãos e começa falando, ei, eu conjecturando, imagino, ele chega para Judá e fala, Judá, ei, olha só que túnica linda, chega também para Rubi, ah meu Deus do céu, aí Rubi olha assim, todos eles enciumados, mas o José com a sua inocência, então chegando e mostrando a túnica para cada um dos seus irmãos, e eu começo aprendendo que muitas das vezes a bênção de Deus na sua vida não é para ser mostrada, não é para ser contada, simplesmente é para ser vivida. Presta atenção, filha. Após então ele fazer isso, mostrar a túnica que ganhou para os seus irmãos, a Bíblia nos conta que cresceu ainda mais o ciúme dos seus irmãos, e junto com o ciúme cresceu uma enorme ira. Diz a Sagrada que desde então começaram a tramar contra a vida de José. Diz a Sagrada também que José sonhava, e os sonhos de José eram sonhos revelados. Certa feita chega José para contar o seu sonho para os seus irmãos e também para os seus pais, dizendo que via 11 cestos de frente para ele, e também o sol e a lua, e todos eles se curvavam perante ele. Ei, foi o suficiente para que o ódio adentrasse dentro do coração dos seus irmãos ainda mais, chegando até mesmo para Jacó, tentando persuadir e dizendo, ei, será que esse quer dizer que nós iremos nos curvar perante ele? E também persuadindo Jacó, Jacó chega para o teu filho também José, apesar de amá-lo demais, chega para ele e fala, filho, tu está querendo dizer que eu e a sua mãe, também seus irmãos, iremos nos curvar perante a ti? Preste atenção. Quando isso acontece, todos os irmãos, com exceção de Benjamim, era ainda uma criança, foi o último filho que nasceu, começaram a tramar contra a vida de José. Já não era mais um ciúme, já não era mais uma implicância, agora tentavam contra a vida dele. Diz a Sagrada que certa feita foram levar os animais para o campo, e lá decidiram entre eles dar cabo da vida de José. Rubi solta e fala, não, dá cabo da vida dele não, vamos prendê-lo e vendê-lo como escravo. E assim fizeram, lançaram ele numa cova, e nessa cova, ainda mesmo assim, tentaram contra a vida dele, apedrejá-lo e tirar a vida, mas o seu irmão insistentemente falava, não vamos tirar a vida de um sangue que é nosso sangue, vamos vender. Segundo a Sagrada, vem então uma carruagem de um homem conhecido como Potifar, responsável e confiado, braço direito de Faraó. Chega até então e vê aquela gritaria, os irmãos chegam para ele e oferecem por algum denário, algum dinheiro,
aquele jovem, o seu irmão, e vende José como escravo. Para você entender o título da pregação que tem cujo nome, quando Deus diz não. Eu conjecturando imagino, desde outrora, José ganhando aquela túnica e imaginando a si próprio. Poxa, eu estou tão elegante, eu sinto que os sonhos já estão se realizando na minha vida, o sonho do meu Deus já está se concretizando. Conjecturando, imagino também que nesse momento, quando ele chega com os seus irmãos e vê aquela, meu Deus do céu, aquela reação contraditória, aquilo que tinha no seu ser, no seu intelecto, ele já começou a perceber que Deus estava falando não com ele. Conjecturando ainda, eu imagino, após ele contar o sonho, tinha certeza ser um sonho revelado, após contar para os seus irmãos, ele é menosprezado, zomba da cara dele, e José então mais uma vez percebe, Deus está dizendo não. Segue-se a história. Eu imagino ainda, José que foi, oh, meu Deus do céu, saiu para caçar com seus irmãos, e lá de repente vira um escravo, começa a gritar por seus irmãos para assaltá-lo, e nada acontece. Se vê então sendo vendido como escravo. Eu conjecturando, continuo a imaginar José pensando, por que meu Deus mais uma vez diz não? Porque ele saiu para uma caça, ele saiu para um trabalho, para uma missão que tinha ele como lazer, porque fazia de bom grado, de todo o coração. Agora estava sendo vendido como escravo. Quando eu falo de José, é impossível não lembrarmos da história de Ana. Eu imagino essa mulher sendo, meu Deus do céu, confrontada, caluniada, menosprezada pela sua rival Penina, porque segundo a história, Elcana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Segundo a história, as duas mulheres dele, apenas uma concedeu a ele filho, que foi a Penina. Mas Ana buscando, eu conjecturando, imagino, Ana buscando incessantemente dia e noite. E nesse instante Deus falava para ela, não. Os anos se passavam e ela buscava e Deus falava, não. Tornou a passar Necarabacébia e Deus continuou a falar para Ana, não. Mas certa feita, no tempo oportuno, Ana vai até o sacerdote, ali dobra o seu joelho e de fato em verdade busca de toda a sua alma. E o Senhor concede a petição de Ana. Ela gera uma criança e nasce um profeta cujo nome Samuel. Quando Deus diz não em nossa vida, é tão somente porque lá na frente Ele quer dizer um sim. E esse sim vai suprir todos os nãos que porventura Ele possa ter dito para nós. A Sagrada diz que Jacó amava mais a José do que os seus filhos. O Senhor só diz não, filho. O Senhor só diz não, filha, a que Ele ama demais. Porque só assim Ele poderá mostrar o que de fato e verdade Ele quer realizar na vida daquele que Ele ama. Seguindo a história, após ser vendido por Potifar como escravo, chega no Egito, aquele jovem desesperançado, conjecturando, imagino, seus sonhos frustrados, seus projetos arquivados. Por um instante, ele percebe que o tratamento dele não era como de um escravo. Ele ganha a confiança de Potifar. Potifar consagra ele e promove e deixa como guardador, guardião do teu lar. Diz a Sagrada que certa feita a esposa de Potifar começa a persuadir José, tentando se relacionar com ele. E ele sempre fugindo da aparência do mal. Mas certa feita, numa dessas fugidas, a roupa dele cai. E ela pega a roupa dele, grita os soldados porque ela viu que as tentativas estavam sendo frustradas. Ela não ia conseguir porque José era um homem de Deus. Servia ao Deus do impossível de toda a sua alma, de todo o teu ser. E nesse momento ela chama os soldados. E José, já sendo um escravo, passa a ser preso
levado até o calabouço. Eu conjecturando, imagino nesse momento, José mais uma vez, frustrado, cabisbaixo, talvez quem sabe depressivo, falando assim: Senhor, por que mais uma vez o Senhor disse não para mim? Diz a Sagrada que levando no calabouço, lá o Senhor começou a exaltar José. Foi promovido ao carcereiro-chefe, interpretava sonhos, dentre os tais, o de um copeiro e também de um padeiro. A fama de José correu por demais no palácio de Faraó, chegando até mesmo o Faraó, que tinha sonhos e ninguém conseguia interpretar. Manda então o Faraó chamar aquele carcereiro que era escravo, chamado José. Após ser chamado, José, na unção do Espírito Santo, interpreta os sonhos de Faraó. Faraó sente na íntegra que era de fato verdade aquilo que José estava falando. Ei, Deus só diz não para quem Ele ama. Seguindo a história, após então interpretar o sonho de Faraó, Faraó chega para José e fala: ninguém poderia ter a sabedoria que tu tens, servir o Deus que tu serves. E passou a então indiretamente a adorar o Deus de José, aleluias. Promoveu a José, não um copeiro, não um padeiro, não um pintor, não um chefe de carceragem. Promoveu José e mudou o nome dele para Zafenate Paneah, que no original quer dizer governador do Egito. Ei, quando Deus diz não, é porque lá na frente tem algo melhor. Quantos não José precisou ouvir, não é verdade? Para que ele viesse a ser governador do Egito, para que o Senhor viesse de fato, verdade, exaltar a vida dele. Talvez é isso que Deus esteja fazendo na sua vida, filho. Talvez é isso que Deus esteja fazendo na sua vida, filha. E você não tem entendido, e você tem murmurado, você tem reclamado, mas é Deus falando com você. Ei, eu estou dizendo não, mas lá na frente vou dizer sim. Você só precisa entender, os mistérios do Senhor não são para, meu Deus do céu, conjecturar, ilustrar, simplesmente para aceitar. Você só precisa entender e aceitar que o melhor de Deus na sua vida está por vir. Não adianta você questionar, o não de Deus vai ser, meu Deus do céu, indispensável na sua vida. Sabe por quê? Porque você precisa do não do Senhor, para que lá na frente Ele venha te dar um sim. Fala sim, toma na sua vida sentimental, sim na sua vida financeira, sim na sua vida familiar, sim na sua vida espiritual, sim na sua saúde, mas para isso você precisa crer incondicionalmente. Vai glorificando esse Deus. Preste atenção nessa história. Certa feita, um jovem, cheio de dívidas, precisava de algo sobrenatural para que viesse dar uma guinada na sua vida financeira. Recebe uma proposta para fazer um trabalho fora do país. Prepara suas coisas, renderia um dinheiro que pagaria todas as dívidas e realizaria os sonhos materiais ainda. Após preparar suas coisas, vai para o aeroporto. Chegando lá, por erro de horário e passagem, caracterizado o erro do aeroporto, o jovem perde o avião. Ei, o jovem começou a se frustrar, se revoltar, ficar nervoso. Chega então o responsável do aeroporto, esboça toda a sua indignação, porque o avião que ele estava pegando, prestes a subir até ele, já não mais poderia ser o avião que realizaria o sonho dele. Esse jovem então viu seus sonhos destruídos. Não poderia ir mais para o país que ele buscava ir. O aeroporto chama no escritório, pede 1000 desculpas e perdões, e oferece a ele não somente uma nova passagem, mas uma estadia no melhor hotel, e ainda dá a ele, meu Deus do céu, um valor que cobriria todas as suas dívidas e sobraria para fazer o que ele quisesse. Ele pega aquele valor, se alegra, entende que o não de Deus na vida dele
serviu para que ele viesse ganhar naquele momento, sem esforço algum, sabe? O que ele buscava de fato e verdade. Ei, horas depois, após chegar na sua casa, passagem comprada para o melhor hotel da proximidade, ele liga a televisão e vê o noticiário, voo 647, no qual ele estaria, cai, sem nenhum sobrevivente. É uma verdadeira tragédia. Ei, muitas das vezes o não de Deus você não vai entender hoje, filho. O não de Deus você não vai entender hoje, filha. Mas simplesmente aceite o não do Senhor. Se Ele disse não, não fique mais nesse caminho, não fique. Ei, se Ele falou para você não, não fique com essa pessoa, não fique. Se Ele falou para você sai desse trabalho, saia. Se Ele falou para você, ei, não fale mais com essa pessoa, não fale. Se Ele falou para você, ei, não faça mais isso, não faz. Porque Ele tem o melhor para você. O Senhor disse não, ele perdeu o avião, ganhou, meu Deus do céu, uma indenização. Mais na frente, o Senhor torna a confirmar esse não com a perca de várias vidas nesse avião. O que Deus tem para fazer na sua vida, você não vai entender hoje, mas sim no tempo determinado. Mas para isso você deve suplicar a Deus, Senhor, me dê o seu não, me dê o seu não, porque ninguém nessa terra poderá dar um não, de fato e verdade, mas com desejo de te dar um sim.